Muito bem, nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês a parte 2, né, de pré-cálculo, que é a análise de sinal. A princípio eu vou tentar mostrar sobre a forma mais simples, né, a forma igual da matemática básica, que é sobre a linha, e depois eu vou mostrar como é no pré-cálculo, que é feito através do quadro de sinal. Isso depende da primeira matéria de polinômios, para poder você conseguir fazer as fatorações, para poder você analisar o sinal. Então eu vou começar dando uma explicação mais simples, né, mais básica, e depois eu vou partir para o exercício que eu peguei. E um detalhe, o exercício que eu fiz ficou um pouquinho diferente do gabarito, mas é porque eu fiz da forma que eu achei mais conveniente, mais fácil. Mas aí depois eu vou mostrar também o gabarito e vocês decidem qual é a forma que vocês acham mais fácil, muito bem? Então essa é a aula 2 de pré-cálculo aqui no Matemática e Variados. Vamos lá. Então, assim, relembrando aqui, né, mais ou menos, como a gente tem a ideia de como analisar o sinal. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, o x mais um. Como é que a gente vai interpretar ele, né, como é que a gente vai imaginar os seus sinais? Muito bem, vamos botar aqui o x mais um é igual a zero. Vamos botar como maior que zero. Vou colocar assim, para ficar mais fácil. Então vamos jogar o 1 para o outro lado, ele vai ficar menos 1. Então x é maior que menos 1. Como x é positivo, nós vamos ter que ela vai ser crescente, né? A nossa reta vai ser crescente. Então meio que ela vai tocar no zero aqui em menos 1. Vou botar aqui o menos 1 aqui, ó. Menos 1, pronto. Então ela vai ser assim, ó, crescente. Então os números que forem maior que menos 1 serão positivos e que forem menores que o menos 1 serão negativos. Então vamos fazer só um exemplo, vamos pegar um exemplo. Menor que o menos 1 será negativo, então menos 2, vamos colocar aqui. Menos 2 mais 1, o resultado dará menos 1, ou seja, um número negativo. Se eu pegar um número maior que menos 1, será positivo. Vamos pegar então o 0. 0 mais 1 é igual a 1. Então é um número positivo, é um resultado positivo. X ao quadrado mais 1. Lembrando que o número ao quadrado, se o x for positivo, ela é a concavidade para cima. Se o x fosse negativo, a concavidade seria para baixo, né? Então muito bem, x ao quadrado menos 1 maior que 0. Vamos jogar 1 para lá. X ao quadrado é maior que 1, que é o menos 1, jogou para cá com 1. Vamos jogar o quadrado, vai virar raiz. Então x é maior que raiz de mais ou menos 1. Como a parábola é concavidade para cima, então x terá que ser maior que 1 e menor que menos 1, para poder a concavidade ficar para cima, assim, né? Então vou botar o menos 1 aqui e o 1 aqui. Então aqui terá que ser positivo e aqui no meio terá que ser negativo. E é mais ou menos essa noção aqui que a gente vai utiliza na análise de sinal. Muito bem, vamos começar então a entender como funciona essa análise. Vamos lá. Só um detalhe rápido. Tá querendo começar a chover lá fora e assim, tá começando a dar relâmpago, então provavelmente pode sair na gravação assim, som de relâmpago e trovão, tá? Mas assim mesmo, eu gravo sem muito, vai indo mesmo, né, que no improviso, né, mais ou menos. Mas então, continuamos o vídeo. Então, primeiro de tudo, vamos à explicação, né? Porque alguns de vocês podem acabar lendo a explicação e ficando meio com dúvida, assim, porque é meio confuso no início. Então, vamos lá. Primeiro, identificamos o domínio e marcamos na reta numérica. Porque que acontece? Às vezes uma função tem algumas restrições. Eu vou mostrar no caderno assim, alguns exemplos para vocês entenderem. Então, vamos supor aqui, vamos pegar aqui um exemplo. Raiz de x sobre x mais 1, um exemplo.
A gente sabe que o domínio aqui no numerador, a raiz ela não existe raiz negativa, correto? Então aqui o domínio do numerador vai de 0 a infinito. Por quê? Porque ela tem essa restrição aqui, ó, que não existe raiz negativa. Aqui no caso, o denominador ele não pode ser 0. O numerador pode, mas o denominador não pode. Então nesse caso, ó, o que zera aqui é o menos 1, correto? Então aqui o x, o domínio do denominador todos os reais, menos o menos 1. Porque ele zera o denominador. Então assim, pra gente ver o domínio, a gente tem que ver essas coisas, entendeu? Vamos voltar lá para a tela do computador. Muito bem, então a gente identifica o domínio na reta numérica, os extremos dos intervalos do domínio, se esses extremos forem números reais, beleza. Marcamos eles com bola cheia, e os que não fazem com bola vazia. Então, é o seguinte, aqui que a gente tem que prestar atenção. A seguir escrevemos ND, ou seja, não definido, os pontos que não fazem parte do domínio. Ou seja, se ele sai do domínio da função, pega naqueles pontos lá que eu falei que nem eu mostrei das restrições. Onde, os pontos onde bate nessa restrição, você coloca como não definido. E você coloca o zero onde ela zera a função. E nos outros casos você coloca positivo onde for positivo e negativo onde for negativo. Então com o exemplo do exercício que eu vou pegar, a gente vai ver melhor isso daí. Vamos lá. Então, muito bem, nós vamos analisar o sinal desse polinômio aqui. X ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 e 1 sobre menos x ao cubo. Obviamente, eu já fiz antes, já fiz tudo, conferi o gabarito para poder evitar qualquer erro. Então, vamos fazer aqui. Então, vamos primeiro fatorar esse polinômio aqui de cima, numerador. X ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Vamos achar as raízes do termo independente. Analisando rápido, o termo independente e o termo de maior grau, ele é 1. Então, assim, só terá o 1 e o menos 1 como raiz. Então, a gente tem que ver qual dos dois valores ele zera o polinômio. Então, vamos ver o 1. 1 ao cubo dá 1, 1 ao quadrado dá 1, dá 1 e dá 1. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Então, isso daqui esquece. Menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Coloca aqui, menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 e mais 1. Então, menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. Então, a gente viu que o menos 1, ele zera esse polinômio aqui. Correto? Então, vamos arrumar lá o Brillouin-Ruffini. Deixa eu ver aqui um espaço aqui. Colocar a raiz menos 1. E os valores aqui, que é 1, 1, 1 e 1. 1, 1, 1 e 1. Muito bem, vamos descer o 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. 0 vezes menos 1, 0, mais 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1, mais 1, 0. Beleza. Então vamos colocar x menos a raiz, que é o menos 1. Aqui, botar aqui x, mais 1 no caso. E colocar esse polinômio aqui. 1, que é x ao quadrado. O 0 não coloca. E o 1 positivo, então mais 1. Se a gente for tentar tirar o delta desse polinômio aqui para fatorar, a gente não consegue. Que é b ao quadrado, não tem 0, menos 4, ele dá um delta negativo. Então ela é irredutível, vai ficar assim. Vamos colocar aqui no numerador então, a forma que ficou. X mais 1 e x quadrado mais 1. Isso aí, beleza. Agora vamos ver o de baixo aqui, ó. 1 menos x ao cubo. Vou colocar, sei lá, aqui embaixo. 1 menos x ao cubo.
Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que menos x ao cubo mais 1. Só invertir as posições. As raízes de maior grau e o independente também ambos são 1, então vai ser 1 e menos 1, igual lá em cima, por motivos óbvios. E vamos ver qual que zera esse polinômio, né? Vou ver no de cima mesmo, que é mais fácil. O 1 vai substituir o x por 1. 1 ao cubo é o próprio 1. 1 menos 1 dá 0. Então, o 1 zerou. O menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Aqui vai ser menos 1 vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, esse aqui não. Então, o que zera é o 1. Vamos usar o Brio-Ruffini aqui, então, para o valor 1. Valor 1. E agora vamos pegar os valores aqui. Lembrando, olha só. Bota aqui, menos x ao cubo mais 1. Lembrando que isso daqui seria o equivalente a menos x ao cubo mais 0x quadrado mais 0x mais 1. Tá bom? Não esquece disso. Ele não aparece aqui, mas aqui esse zero seria como se fosse, tá? Como se fosse. Então aqui vai ser o x aqui é menos 1, 0 e 1, tá bom? Cuidado para não se confundir na hora de ver esse polinômio aqui, x ao cubo. Tenho que colocar aqui o 0x quadrado e o 0x, tá bom? Muito bem, desce o menos 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 0 continua menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1, né? Mais 0 continua menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1, mais 1, 0. Muito bem, fizemos o Brio-Ruffini. Vamos colocar aqui o x menos a raiz, que é 1. X menos a raiz. Agora colocar esse polinômio aqui, que sobrou. Menos 1, menos 1, menos 1. Então, menos x ao quadrado, menos x e menos 1. Tentar fatorar esse daqui, né? Esse polinômio aqui. Eu vi que também não dava, né? Mas vamos fazer aqui, delta igual, b ao quadrado, menos 1. 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. Então, o delta dá menos 3, né? Então, isso aqui também é irredutível. Esse polinômio fica assim. Então, x menos 1 menos x ao quadrado menos x menos 1. Assim. Muito bem, vamos à análise de sinal, né? Aqui eu reescrevi. E olha, nessa parte que ficou um pouco diferente do gabarito, que nem eu falei. Eu vou fazer do jeito que eu fiz e depois eu vou falar de como ficou o gabarito. Muito bem. Lembrando que o polinômio, né, de x ao cubo, ele tem meio que uma forma... A função x ao cubo, ela é assim, faz tipo um S, ou se for negativa, ela é assim. Então, assim, ela tem 3 raízes. Só que como fizemos Brio-Ruffini, só achamos uma raiz em cima, foi irredutível, achamos outra raiz, foi irredutível, ela só vai ter uma raiz, ela não vai ter 3. Como assim, Se a gente conseguisse fatorar tudo, ela acharia os 3 pontos onde zero, assim, Então, tipo, teria 3 pontos. Mas como só conseguir fatorar uma vez só, né? Só achar apenas uma raiz, o menos 1 em cima e o mais 1 embaixo, então ela meio que vai ficar, exemplo, assim, só com uma raiz, assim, tocando zero. Muito bem, muito bem. Achamos as raízes menos 1 e 1, não achamos outras raízes, então vamos fazer a tabela. Então pega aqui, de menos infinito a menos 1. Colocar o ponto menos 1, de menos 1 a 1, o 1, e do 1 ao mais infinito. E essa tabela fechou. Essa tabela tem uma tabela não muito grande. Por quê? Foi as raízes que a gente achou, né? Em cima menos 1 e embaixo 1. Só para não confundir vocês, a raiz aqui é menos 1
e a raiz é 1. Só para não confundir aqui. Porque o sinal aqui fica invertido. Muito bem. Como aqui o polinômio é x ao cubo, então é positivo, então ela vai ser assim. E como a raiz é o menos 1, então ela meio que vai tocar... seria que mais ou menos assim, ó. Tocaria o menos 1. Ou aqui, no menos 1, sei lá. O que importa é que pra lá será positivo e pra cá será negativo. Ela não vai ter outras alterações de sinal. Eu vou tentar colocar o print que eu bati pra vocês verem o funcionamento. Mas muito bem. Então, como ela só tem uma raiz do menos 1 para lá, então aqui ela vai zerar a função, porque a raiz, então para cá será tudo positivo e para lá será tudo negativo. Se vocês acharem muito complicado, vocês analisem a função separado, o x mais 1 e o x quadrado mais 1. Eu estou analisando direto essa função aqui. Deixa eu botar aqui, x ao cubo mais x... não vai ter espaço, desculpa aí, galera. Agora eu vou analisar essa de baixo aqui. Vocês podem analisar separado, vou analisar direto essa função aqui. 1 menos x ao cubo. Muito bem. Como aqui é menos x ao cubo, ela será assim. E como ela também só tem uma raiz, ela vai... só vai ter uma raiz, então de um lado vai ser positivo, do outro lado negativo. Como ela é negativa, então da raiz para lá será negativos e da raiz para cá os números serão positivos. Então, ó, do 1 para cá será negativo e do 1 para lá será positivo. Aqui, a gente tem que lembrar uma coisa, aqui é o denominador. Então o denominador não pode ser zero. Então se ele zerar a função, ele será não definido. A gente não vai colocar o zero igual a que colocou aqui, vai colocar o não definido. Por quê? Porque ele foge do domínio. Não pode zerar o denominador. O domínio não pode pertencer aqui. Então será não definido. Agora a gente vai analisar o sinal da função e de x. Só analisar a função agora. Ó. Negativo com positivo será negativo. O zero com positivo será zero, claro. Positivo com positivo será positivo. Aqui tem um ND. Não pode. O domínio não pode ser daqui. E positivo com negativo será negativo. Então a análise dessa função aqui, ó, tanto faz, será essa daqui, ó, negativo, zero, negativo, ND, positivo, quer dizer, ND e negativo. Agora eu vou mostrar para vocês o gabarito, como ficou. Então, notem aí no gabarito que o polinômio ficou praticamente igual ao que eu fiz. Só a análise de sinal dele que ele fez separado, fez o x mais 1, o x quadrado mais 1. Eu fiz direto com x ao cubo, né? Ele fez com esse daqui, né? Até porque é mais fácil para vocês. Ele analisou esse polinômio separado, pô. Fez como se fosse a reta. Então aqui no menos 1, no menos 1 ele zera, por motivos óbvios, porque ela é uma reta crescente. Igual eu expliquei no começo. Aqui, ó, por ser uma parábola com x positivo. Ela vai... ou melhor, ela não tem delta negativo. Ela não tem... A gente viu, né, que não tem delta, então ela vai ser sempre positiva, ela não vai tocar no zero. A outra parábola a gente viu também que não dá pra coisa... Não dá pra fatorar, então ela também não vai tocar no zero. Eu vou explicar no papel por quê, pode deixar. E aqui ele não pode ter, tem que ser o ND. Então acabou aqui, ó, foi igual.
Vou explicar a questão dessa parábola aqui pra gente fechar o vídeo. Vamos lá. Então, por exemplo, a gente viu que a gente não consegue fatorar, né? A gente viu antes que não consegue fatorar esse polinômio. Então seria que, mais ou menos, seria o equivalente a isso daqui assim, ó. Você tem o número aqui, ó. Então a parábola é como se ficasse assim, ó. Ela não tocasse... Eita, mas ficou bonito. Ela é como se ela não tocasse essa linha, que ela não tem resultado, entendeu? Se esse fosse um menos x ao quadrado, se fosse assim, ó. Menos x ao quadrado mais 1, sei lá. Aí ela seria assim, ó. Assim. E ela não tocaria, só que do lado de baixo, entendeu? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que não tenha ficado confuso. Espero que tenha ajudado vocês a terem conseguido aprender. É isso aí, cara. Deixe seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho se vocês quiserem receber notificação quando sair vídeo novo. E é isso aí. Até o próximo vídeo com funções elementares. Valeu!